Vivemos por camadas. O meu nome é Ana Antunes, eu sou responsável pelo OK Porto e sou coach da gestão do tempo. E quero-te falar exatamente isso. Porque é que nós vivemos sobre camadas, não é? Em camadas. Eu costumo comparar a nossa vida um bocadinho como as cebolas. As cebolas, se pensares bem, elas têm várias cascas, várias camadas. E nós, o ser humano, também é assim. Nós também temos várias camadas. E para muitas vezes nós conseguirmos resolver alguma situação na nossa vida, precisamos de retirar a primeira camada. Para quê? Para conseguir ter disponível a camada seguinte e podermos regularizar, resolver o que está por baixo. E às vezes a gente pensa assim, então, mas se eu vou tirar a primeira camada para aparecer a segunda, então é melhor não mexer na primeira. Se eu mexer na primeira, isso vai trazer a outra camada ao de cima. Pois é. Só que quando tu pensas, sei lá, imagina uma cebola. Vamos voltar à cebola. Às vezes quando tu tiras a primeira camada, a camada de baixo, a casca de baixo, ela está apodrecida, não está? E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. As camadas de baixo, muitas vezes elas estão apodrecidas. Às vezes elas têm situações que precisam de ser vistas, têm situações que precisam de ser trabalhadas, têm situações que tu precisas de sentir para resolver essas situações. E isso muitas vezes só é possível quando tu tiras a primeira camada. Então é preciso efetivamente ir regularizando e tirando essas camadas para podermos ter a oportunidade de trabalhar verdadeiramente sobre as camadas que estão por baixo. Porque na realidade todas as nossas camadas, exatamente como a da cebola, elas têm impacto direto na nossa vida. E elas podem ser pelo lado positivo ou pelo lado negativo. E muitas vezes quando elas têm alguma camada negativa que nos está a travar, que nos está a impedir de chegar mais longe, nós só conseguimos trabalhá-la quando começamos a resolver outras coisas na nossa vida. Então, pensa nisso. Nós somos como uma cebola, em que precisamos de trabalhar muito o nosso autoconhecimento. Eu, para saber como está a cebola por baixo da primeira casca, eu preciso de a tirar e ver o que está. Tu, para saberes como está por baixo, também precisas tirar a primeira casca, a segunda casca, as máscaras, não é? As armaduras, tudo aquilo que nós vamos colocando na nossa vida para nos ir protegendo de alguma forma, mas que ao mesmo tempo que nos protege também impede que outras nos permitam ir mais longe. Então trabalha o teu autoconhecimento. Nós lá no OK trabalhamos só autoconhecimento. Mesmo as formações que fazemos é exatamente isso que trabalhamos. Então permite conhecer-te a ti pelas tuas várias camadas. E lembra, sempre vais ter camadas para tirar. Quando tiveres que tirar a última camada, significa que deixaste de estar vivo. Então, permite ir tirando, até porque elas são intermináveis.